Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Vasco. Vasco que entra em campo, né, contra o Bahia. Grande jogo aí, Bahia se encontra na terceira posição do campeonato. Jogaço. Vamos aqui com comentários do programa SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Agora bora pro conteúdo. Paty, não quero muita coisa não. Tá ótimo, um cara humilde. Pensar assim, cara. Não, cara, não é questão de pensar assim, é pé no chão. Humildade, a gente chega lá. Pô, você é bipolar? Há pouco tempo tu tava aí, toma. Vai, então É só o personagem. Ah, tá. Agora é o Pedro. Agora é a realidade. Olha aí, ó, o Vasco encara o Bahia hoje na Fonte Nova, ainda com desfalque do Bahia. Cadê? Com a presença de Pedrinho e Felipe Maestro, o Vasco teve um desembarque tranquilo para a partida contra o Bahia. Hoje, às 9h30 da noite, no estádio da Fonte Nova. As duas equipes chegam para o confronto embaladas por vitórias por 4-1. O principal desfalque no Cruz Maltino segue sendo Payet. O francês ainda se recupera de uma lesão na coxa e não viajou para Salvador. O interino Rafael Paiva testou nos treinos a mesma formação que atuou contra o São Paulo, com um quarteto ofensivo formado por Estrela, David, Adson e Verratti. Na 15ª posição na tabela, com 10 pontos, o Cruz Maltino pode, enfim, se afastar da zona de rebaixamento em caso de vitória. Eu quero saber se você sabe o provável time desse Vascão, o treinador interino Rafael Paiva, Lucas Pedrosa. Sim, deve ser o que todo mundo já sabe, que foi exatamente a equipe que enfrentou o São Paulo, né? Léo Jardim, na lateral direito, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor, Lucas Piton, como volantes, Hugo Moura e também o Matheus Carvalho, Estrela no meio, Adson na direita, David na esquerda e Verratti no ataque. Um bom Vasco, um Vasco defensivo, mas com uma construção. Sim. E com a estrela de um menino que entrou, né, e fez uma boa partida, muito lúcido, né, o garoto, e muito maduro, porque não é fácil você ser promovido ao seu primeiro jogo profissional na condição que estava São Januário, né, para quem frequenta São Januário sabe aquele clima que estava, ninguém quase entrou no jogo, 4.000, e a galera que tava cobrando, o menino entrou lá, ó, não deu nem tchum pra nada, fez o dele. Fernandinha, nessas horas que a gente separa os homens dos meninos. E esse menino aí, de maneira literal, é um garoto ainda está em processo de aprendizado. Ele soube que, ele mostrou pra torcida que ele não é mais um menino. Que de fato, assim, ele está pronto para poder, em uma eventualidade, ser titular novamente. O Pedrosa mencionou aí que ele deve ser titular novamente. E é isso, acho que ele está pronto nessas horas que a gente tem que colocar esses garotos mesmo. Querendo ou não, o garoto está com muita vontade de mostrar o trabalho dele. E eu acho que ele pode ajudar demais dentro de campo. Mas, sempre ressaltando, embora tenha sido uma vitória muito importante em cima do São Paulo, mas é você pensar jogo a jogo. O Vasco da Gama continua com os seus problemas, tanto dentro de campo quanto fora de campo. E vai pegar um adversário extremamente difícil. Quem viu Flamengo e Bahia pôde ver que o Bahia, de fato, é um dos melhores times hoje no futebol brasileiro. Muito bem treinado pelo Rogério Ceni, com meio de campo, com jogadores com grande potencial. É um jogo muito difícil para o Vasco da Gama. A última derrota do Botafogo, agora antes do Criciúma, foi a 9 jogos contra o Bahia. Ainda mais jogando no território deles. Sim. É um jogo muito difícil para o Vasco. Ô Pedrosa, eu não perguntei se você sabe isso, mas Sim. se não souber também. A questão do Lucas Piton, como tá talvez a cabeça do jogador para esse momento dessa temporada? Porque deu uma rateadinha ali, ele saiu, foi substituído. Quando eu vejo o Piton ser substituído, ou ele perdeu a perna e não pode mais jogar, ou ele tá com 50 cartões e tem que sair. Porque assim, se outro motivo existe, ele não deveria existir. Aí eu fico curiosa de saber. Eu fiquei meio
curiosa em relação a essa situação do Piton. Você sabe em relação a isso? Esse foi, inclusive, um dos grandes erros do Álvaro Pacheco na passagem pelo Vasco da Gama, porque o Lucas Piton ele não atua dentro de São Januário contra o Cruzeiro por um problema gástrico, ele teve náuseas, passou mal e até aí tudo bem, o Vitor Luiz entrou, até correspondeu. Só que contra o Juventude, o Lucas Piton já estava disponível e aí ele mantém o Lucas Piton no banco. É um completo absurdo, é um dos 3 melhores jogadores do Vasco da Gama, ele não pode ser banco em hipótese alguma. Voltou contra o São Paulo, fez um belíssimo jogo e conseguiu novamente recuperar essa titularidade. Então, a questão era com o antigo treinador. É claro, quem optou por colocar ele no banco foi o Álvaro Pacheco. E aí o Rafael Paiva, muito inteligente, voltou com o Lucas Piton. Gente, o Lucas Piton é um atleta que consegue gerar jogo pro Vasco na parte ofensiva que pouquíssimos laterais conseguem no Brasil. Então, para mim, era uma questão mesmo do treinador. E agora, em relação à partida, né? Eu acho que o Bahia vai ter a maior posse de bola, vai controlar o Vasco durante bastante tempo. Só que se você for lembrar os gols do Vasco contra o São Paulo, foram gols em contra-ataque. Foram gols em jogadas rápidas, de contra-ataque no contra-golpe, fazendo belas transições, utilizando o Adson, utilizando o David, o próprio Estrela também, o Cocão e o Moura, o JP, conseguiram roubar a bola. Então, acho que assim, a chance do Vasco contra o Bahia, que é um adversário muito difícil, o Vasco não é o favorito para a partida de hoje, é justamente você utilizar essas válvulas de escape e competir por cada bola. Ter muita atenção com esse time do Bahia, Everton Ribeiro, Cauli, Caio Alexandre, Everaldo, Tassiano, Jean Lucas, Gilberto. Enfim, é um time muito bom. Eles são ariscos, todos eles, né? Estão confiantes. Todos eles. Eles estão sempre prontos para fazer cada um deles uma jogada sozinho Perfeito. ou coletiva. E você olha, sai o time titular, esse é o time titular. Aí entra o Gabriel Teixeira, que é o Bial, que é um fenômeno também com a bola no pé, muito rápido. Enfim, é um time recheado de bons jogadores. A chance do Vasco é competir e conseguir justamente utilizar essas transições bem feitas para conseguir pelo menos um pontinho lá na Bahia. E talvez até um tipo de jogo que, entre aspas, encaixe com esse Vasco. Que é um Vasco que eu entendi contra o São Paulo, que ele vai, de vez em quando, saber sofrer. Isso. Montou um time bem defensivo e vamos sair nessa transição rápida, nesse contra-ataque, desse jeito veloz. E aí um cara extremamente efetivo e letal, que é o Verratti. E assim, eu acho que funciona bem pro jogo do Bahia, porque o Bahia vai... Ele vem. Na Fonte Nova, então, ele vai pressionar. O Vasco vai ter que saber sofrer. Inclusive, eu defendi a não demissão do Álvaro Pacheco, mas a gente precisa dizer que ele errou muito quando ele não bota o Lucas Piton. Ele errou bastante. Eu acho ele que não colocou o quase David na estreia dele contra o Flamengo. Enfim, vários erros ele cometeu de fato. E uma das jogadas que sempre dá certo no Vasco da Gama, ou quase sempre, qual é? O cruzamento do Piton e cabeçada do Verratti. É uma das jogadas. Você não pode tirar o Piton, porque o Piton cruza muito bem. E essa, de fato, tem sido uma... Não é só isso que o Piton faz. Não é só isso. O Piton finaliza, o Piton é um cara cria, extremamente o Piton irregular. volta, ele é experiente, assim, é um menino, né? O Piton tem 23 anos. 23 anos, é um menino, mas parece que joga futebol depois assim. que você joga no Corinthians, Fernando, eu costumo dizer isso. Se você faz 50, 100 partidas com a camisa do Corinthians e aguenta essa pressão, você joga em qualquer clube do Brasil. verdade. A verdade é essa. Não, é verdade. É verdade. Eu acho que o Vasco ele precisa entender que é um time limitado. Ou seja, você não tem que partir para cima do Bahia. Faz a mesma estratégia que fez contra o São Paulo, que deu certo. Sim. Joga no contra-ataque, no erro do adversário. Talvez assim dê certo. Mas, repito, é um jogo muito difícil. Mas estamos falando do Vasco da Gama, uma camisa extremamente pesada. Não é nenhum absurdo dizer... zebra? Talvez sim. Se a gente for parar e analisar, obviamente o Bahia é extremamente favorito. Claro. Mas no futebol a gente já viu de tudo, né? A gente fala que é zebra para dizer que talvez a odd tá maior pro Bahia, Claro. Mas não é porque o Vasco é qualquer time, mas porque o momento, se a gente for olhar, o Bahia brigando pelo título, o Bahia tá brigando pelo título. Um time extremamente poderoso, dentro de casa, não é qualquer adversário, né? A pessoa que às vezes está desinformada, é o Bahia. Gente, o Bahia tá fortíssimo. O Lucas Pedrosa teve uma entrevista pro Dieguinho do Futebolaço. Aliás, eu tô devendo lá no podcast dele. Um abraço pra ele. Um beijo, tô devendo. Veni também. Ele é fera. Tu também? Joguei ele na fogueira agora. Tu também tá? Ele tava na ponta da prancha do barco, eu fiz assim, ó. Foi mesmo. E tinha, sabe o que na água? Tubarões. Fui mordido, não tem como ir. Perdi a perna. Mas eu vou mesmo. O Venê fica botando a mão na coxa dizendo que não sei o quê. Eu não. Mas eu adoro o Dieguinho. Eu adoro ele Juro também. pra você, é um cara que
me faz pensar aí, entendeu? Eu adoro Pelo ele menos me faz também. pensar. E ele bateu 100 mil ontem, né? Sim, parabéns. No podcast dele. Ele é muito bom. Muito legal, principalmente voltado pro Vasco da Gama, né? Ele, o Dieguinho, do Futebolaço, ele entrevistou o Emiliano Dias e falou sobre a mágoa que tem do Lúcio Barbosa e de como foi a saída dele no clube. Ele também falou sobre a possibilidade de voltar. Vamos assistir. Acontecieron muchas cosas en Vasco que nos prometieron muchas cosas nós cuando comenzó el año y que no tiene nada que ver con Pedrinho ni con la gente que está ahora. Foi com a 777. Sí. Prometieron del un 99% de las cosas, no aconteceu. É isso aí, torcida vascaína, que confronto vai ser, né, cara, contra o Bahia, como falou ali o pessoal, o Bahia vem vivendo um excelente momento. Se eu não me engano, tá na 3ª posição do campeonato brasileiro. É um time que tá crescendo e muito, depois que mudou de SAF, investiu muito no seu time, trouxe o Everton Ribeiro que é a maior contratação do Bahia na temporada, tá jogando muita bola ali no meio de campo. Então o Vasco tem que entrar com muito cuidado, não pensar que todo jogo vai ser que nem foi o jogo contra o São Paulo, que vai ter as oportunidades que teve contra o São Paulo, até porque hoje o Bahia se encontra num momento melhor do que o São Paulo, mas o Vasco tem que entrar com humildade, não precisa abrir o time, ir para cima dos caras na casa deles, tem que pensar que é um time difícil de se enfrentar, né? Um time muito difícil de se enfrentar, ainda mais na casa deles. Então o Vasco tem que entrar com os pés no chão, né? Trabalhar dentro de campo, fazer as jogadas, não tentar fazer aquelas jogadas exageradas que não vai dar em nada, porque isso aí só vai resultar em contra-ataque para o time do Bahia. Por exemplo, os 2 erros cometidos contra Palmeiras, contra Flamengo, foi o que? O Vasco querer ir para cima, né? Abrir muito o seu time, e aí, né, um time qualificado acabou tomando 6 do Flamengo e 2 do Palmeiras. Então, assim, contra o Bahia é aprender com os erros e tentar buscar sair dessa zona maldita, né? Essa zona de rebaixamento, se afastar dessa zona e tentar ali se consolidar no meio da tabela. É isso aí, torcida vascaína. Agradeço a vocês pela companhia. Comentem aí o que acharam do time titular que vai a campo neste confronto contra o Bahia. Desde já agradeço. Valeu.